Fala galera de Loren na área. Hoje a gente vai falar por algum tempinho, depois de 2 dias aí ausente. A Konami anunciou o evento de Zex Zero Extra Deck, decks sem extra deck. Eu demorei um pouquinho para fazer esse vídeo, podia ter lançado ontem, mas eu quis dar uma estudada para ver quais as regras. Principalmente eu estava em dúvida em relação aos pêndulos, se você podia fazer pêndulo no extra deck. Pode. Então eu coloquei até uma opção de deck aqui, porque é o que a gente vai fazer hoje. Falar algumas opções de decks bem variados, tem bastante deck para falar aqui. Tanto as opções que eu acho mais viáveis, quanto as opções que eu não acho tão viáveis. E decks que, caso você não tenha e queira montar, quais as melhores opções para você escolher. É... Então vamos lá. Primeiro, minha opinião do que eu acho que vai ser o evento, tá? Pra mim, esse é um evento que vai ser muito chato. No começo do mês eu falei que eu esperava um evento de Link, e ela lançou Zero Extra. Eu acho que muita gente estava esperando e acha que vai ser divertido. A minha opinião é completamente diferente. Eu acho que as pessoas que esperam que esse evento seja divertido estão malucas, porque o evento vai ser um grande mirror match de Flanderize e matches de Eldritch. A lista ela não pegou Eldritch de forma nem um pouco relevante. Deixa eu até liberar aqui para mostrar que não tem nenhuma proibida, né? Tem Magic. Tá, ok. Você não ia poder usar isso aqui de qualquer forma. Mas assim, o deck de Eldritch ele é uma boa opção para esse formato, principalmente para combater Flanderize por conta da Zombie World. Então, eu esperaria muito nesse evento Mirror Match de Flanderize e match contra Eldritch, tanto Eldritch completamente trap quanto Eldritch Zombie World, tá? Então vão esperando, principalmente quem já tem Eldritch pronto, montado na conta. Se você não quiser usar Flanderize, como eu tô bem receoso de usar, considere usar Eldritch, principalmente a versão com Zombie World, porque ele atrapalha muito o Flanderize. Quando o Flanderize não compra alt, ele sofre para esse deck de grande forma. Dito isso, esses decks eu acho que eles são o grande meta do evento. E aí, por eles serem o grande deck meta do evento, eu não acho que o evento vai ser divertido de jogar. Grande evento de ativo Floodgate. Ou boto Floodgate e, nossa, é bem incômodo assim, na minha opinião. Vai ser um evento bem chatinho de você jogar, fazer jogada. Eu acho que eu não gosto do evento do jogo totalmente combo, mas o jogo totalmente floodgateado eu acho muito complicado. Tanto que o argumento para você usar o Eldritch é um floodgate, é um Zombie World. É um floodgate buscável, mas é um floodgate. Bom, tirar aqui da nossa frente, porque isso aqui vai ser o. Isso aqui não adianta fugir, tá? Qualquer outro deck que eu vou falar aqui, façam, escolham, montem o deck pensando em enfrentar Eldritch e em enfrentar Flanderize. Não tem jeito, não tem como. Uma carta que vale citar, que pode ser uma carta a você retirar da sua lista, seria o Maxi. O Maxi nesse evento, principalmente você pensando que o top tier dele vão ser decks que fazem pouquíssimos Special Summons, é uma carta que eu consideraria retirar, tá? Provavelmente as opções aqui que eu vou lhe dar, você vai querer tirar esses Maxi e colocar outras coisas que facilitem suas matches contra esses decks. E aí, dito isso, quais outras opções? Na minha opinião, logo em seguida vem. Eu coloquei aqui o Griffon Rider porque vocês vão ver Adventure Token e eu acho que ainda é uma opção você
uma opção criativa que eu ainda não consegui visualizar é decks que usem o Adventure Token para jogar principalmente contra os Eldritch. O fato de o Adventure Token entrar muito fácil nessa match e te atrapalhar pouco, faz com que o Griffon Rider seja uma carta muito boa contra Eldritch. É decente contra Flanderize, mas eu ainda não visualizei uma super decklist com os Adventure Token, mas eu teria em mente que você ainda assim vai encontrar, tá? Principalmente se você pensar aqui em outros decks que eu vou citar que podem receber essa engine de Adventure Token. E aí a gente entra no próximo deck, que seria Monarca. E eu acho que Monarca é um deck bom, divertido para se jogar nesse evento, mas ele tem um problema para mim grande, que é o deck é caro. Não adianta não citar isso. Tenho que falar a verdade para vocês, cara. O deck é caro. É um deck que, se você for montar, você vai montar só para jogar esse evento, que não adianta se iludir achando que você vai jogar com esse deck em em outro momento, assim. Na ranqueada você não vai jogar. Com esse deck você não vai. É possível. Você acha isso? Eu acho que se você tem esse deck e gosta desse deck, você já está considerando que você vai jogar de Monarca nesse evento. É um bom deck para esse evento, sim. Mas se você não tem, eu ficaria longe disso aqui, tá? É um deck caro, as Ether e os Erebus. A Domain não é tão importante nesse metagame, mas Ether e Erebus são importantes para o deck. Aí já tem Panteísmo, Tenacity, Stormforce, sabe? Assim, começa a ficar um deck caro para você montar só para jogar o evento. Mas ainda assim, eu coloco ele já em seguida, depois de decks de Adventure Token, eu coloco ele como uma possibilidade real de deck aparecer bastante nesse evento. E bom, é um deck bom para esse evento. True Draco, eu acho que eu não preciso falar muito, a lista foi muito branda contra o Draco, na minha opinião. Mesmo o Apocalipse e a Return estando limitadas, eu acho bem possível esse deck jogar. E muitas pessoas já têm o deck, já jogavam com esse deck em outros eventos. Então eu acredito fielmente que esse é um deck que vai jogar de novo esse evento. Vai ver muito. Ele tem um problema que ele é parecido com o Eldritch, pior do que o Eldritch, mas é um deck consideravelmente mais barato do que o Eldritch também, principalmente para quem não tem ou quem já tem, não tem que ficar montando de novo o deck. Ele já se pagou só nos eventos que você já jogou com ele. E aí, continuando com uma opção diferente do que a gente falou até aqui, uma opção mais parecida com a de Brave Token do que decks de Brave Token, decks mais agressivos, tá o Dino. Esse é um deck que eu não tenho, mas para esse evento eu gostaria muito de ter, porque ele é um deck extremamente agressivo, ele não precisa tanto de extra deck, ele tem a facilidade porque você pode jogar com a lista totalmente voltada para Go in Second e usar Lightning Storm. Você pode jogar com Lightning Storm, Evenly. Você pode montar uma lista voltada para Go in Second e descer o sarrafo no seu oponente, que muitas vezes vão ser decks totalmente de controle, de back row, de normal summon, tribute summon.
vai ser o mais comum para esse evento. E Dino é extremamente agressivo, mas ele tem o mesmo problema, ele tem um pouco do mesmo problema de Monarca. Ele é um deck caro. Ele é um deck caro porque ele não tá tão bem na ranqueada. Só que ele pode sim ser usado na ranqueada. Ele é melhor, na minha opinião, do que Monarca por isso. Porque ele é mais barato sendo caro, mais caro. Só que os cards dele funcionam fora desse evento. Então, assim, a opção legal. Deck é difícil para médio de jogar, saber jogar, porque depende muito também da sua decklist, do campo que o oponente vai botar, se você vai querer montar um deck de going first ou going second, mas é um deck que eu considero bem legal, é um dos mais divertidos desse formato, das opções mais divertidas, na minha opinião, desse formato. Uma outra opção que eu acho muito forte, e aí já entrando em decks um pouquinho mais rogue para esse evento, outra opção que eu considero bem forte para esse evento são os Megalith. Esse sim, um deck barato, ele é muito barato, só tem uma super rara na engine principal. Ele aceita outras engines bem, ele pode ser usado com Drytron se você tiver, e se você quiser jogar de uma versão um pouco mais cara, pouco não, é bem mais cara, mas bem mais consistente também, é bem mais agressiva também, bem mais combo oriented. Eu acho que é a melhor opção combo desse formato. E assim, tirando o fato de que ele fica um pouquinho melhor com Drytron, mas fica também um pouquinho mais caro, a versão pura também não é ruim nesse formato, porque eles atrapalham muito decks como Eldritch, como Flanderize. Eles acabam interagindo muito com esses decks de forma que esses decks não conseguem lidar. O problema, na minha opinião, são esses dois hits, que esses hits eu achei um pouco menos necessário, eu achei um pouquinho exagero da Konami ter hitado o Fiel e o Hajit, mas eu ainda acho que o deck é uma boa opção. E aí, mais uma opção barata e que eu considero boa seriam os Yosenju. Os Yosenju são bons decks de main deck, bons monstros de main deck. É uma opção barata porque as de raridade alta, a única que é bem relevante seria a Secret Move, essa Trap Spell aqui. Trap não, é Trap Counter Trap aqui. É uma única super rara mesmo, que eu acho que se você for jogar esse evento você vai ter que soltar, mesmo assim ela é super rara. A única outra rara é bem assim questionável o uso. Eu, por exemplo, não escolheria usar de forma alguma, não só por não ter que para não ter que gastar pedra de ultra rara com ela, mas porque eu acho ela meio desnecessária mesmo. É uma opção também de deck pêndulo, né? Apesar de que ele não roda através da pêndulo summon, você pode usar sim suporte pêndulo. A outra super rara, as outras duas super raras também são bem questionáveis a necessidade de uso. A spell é um pouquinho melhor em algumas versões, pior em outras, mas o deck mesmo bom do deck, ele tá aqui, é todo raro. Uma normal, uma comum, então uma outra comum. Ele é bem barato, é um deck bom. Se você não tem um deck para jogar nesse evento, eu consideraria o Yosenju como uma excelente opção, porque ele é muito barato e ele vai te entregar uns resultados bons. Ele é divertido? Eu não acho muito divertido não. Tem gente que se diverte, mas eu não acho muito divertido. Só que ele com certeza vai te dar bons resultados. Bom e hate assim. Outra opção
muito boa, e essa é a mais barata, é talvez a que eu vá jogar, são os fantasmas. Não é Phantom Knight, são fantasmas, só que são os fantasmas brabinhos do campo. Esse aqui é um deck extremamente chato, extremamente lento, bem duvidoso, que envolve monstros normais. Você só usa monstro normal, não usa extra, né? Óbvio, já no deck. Mas ele se garante muito nas traps e spells dele, somente as traps. Aí, os main core de trap, o deck é todo raro, todo comum. E você pode sim usar uma versão também com Floodgate, vai deixar um pouquinho mais caro o deck. Mas você também pode usar uma versão com os cards normais e raros bons que tem no jogo para fazer uma versão super barata. E é um deck eficiente, assim. Ele é um deck muito chato. Ele também não é um deck que tem super argumentos, mas ele escapa, por exemplo, de Zombie World. Ele não toma algumas coisas de Flanders. Ele acaba passando o fato de que o Flanders tem que ficar fazendo muita coisa, normal summon. E assim, é um deck bom, muito, mas muito chato. Nesse evento eu acho um deck viável. E principalmente, se você não tem um deck que não é baseado no extra deck, isso é um deck tão barato, mas tão barato que fica difícil não recomendar ele pra você. Porque você consegue montar o deck todo sem gastar nenhuma pedra de ultra raro ou super rara. E é aqui. A gente vai para a última versão do que eu acho barato. Mas essa aqui é uma versão que, na minha opinião, fica um pouquinho prejudicada, porque o Rathian tá banido nesse evento, tá? Não só isso, mas tem algumas coisas de burn também que tomaram lista nesse evento. Mas dito isso, o deck é barato, continua sendo opção para você jogar. O Sadio ainda tá aqui, né? Então tudo bem. Tem muita gente que vai querer. Nossa, o Michel tá. Fica um pouquinho prejudicado por conta desses dois bans. Mas eu não duvidaria, principalmente você. Eu acho que é um deck que você tem que ter em conta de que você pode tomar um matchup contra ele e começar a entrar Time Lord e você não conseguir tirar. É um pouquinho chato. Eu coloquei aqui também essa opção de Dragon Maid, mas não seria somente Dragon Maid a possibilidade, tá? Existe também a possibilidade de você. Agora a gente vai falar um pouquinho mais de diversão. Decks um pouquinho mais divertido. Eu não sei se eu já falei de Clifford, que não é tão divertido, mas eu vou citar um pouquinho, porque ele é um pouquinho diferente. Esses são os decks que eu acho que um pouquinho diferente que você pode usar, que também não tem versões que você consegue adaptar para jogar sem extra deck. Dragon Maid é um dos que você tem um pouquinho mais de dificuldade, porque as fusões são importantes para as Dragon Maid, para o deck de Dragon Maid, né? Mas é possível montar sem as fusões o deck, principalmente voltado a dragões. Volta o deck para dragões. Agora eu tenho a impressão de que dragões são decks, eles fariam um deck um pouquinho mais forte, mais agressivo do que Dragon Maid. Mas saiu estrutural, o deck tá barato por conta do estrutural e dragões agrodragões, eles não são deck assim tão baratinhos para quem não tem o deck. E aí, como a gente já tá falando de dragões, vamos falar do rei do ouro, o rei do rank ouro, Blue Eyes. Blue Eyes, apesar de já ter tido as opções que eram muito voltadas ao Synchro e tal no TCG, nesse evento uma versão com Blue Eyes Chaos Max é muito possível, tá? Parece brincadeira, mas é bem possível. O Chaos Max, ele é um bichão forte de 4000 no main deck. O deck tem os problemas de brick? Tem.
Isso é inevitável de falar. Mas eu não acho que Blue Eyes brinca o suficiente para ele deixar de ser uma opção boa para esse formato. É um deck barato? Eu acho que não. Eu acho que tem poucas formas de você obter as cartas hoje. Lá no comecinho era um pouquinho mais barato, porque boa parte vinha em Selection Pack. Mas Blue Eyes, pra quem já tem e gosta, é um deck que eu acho divertido. Se você quer se divertir nesse evento, eu consideraria você pegar o seu Blue Eyes, que você ouro, que eu sei que você é ouro, você tem aí, pega e joga, porque eu acho que você vai se divertir mais com esse Blue Eyes no evento do que na ranqueada. Continuando, outra opção que não é tão divertido, mas é bem diferente, é bem legal, Volcanic. Esse é um deck bem controle, mas ele tem boas opções, tem bons argumentos também. Ele é um deck que poucos decks realmente combatem o que ele faz. O fato da trap estar liberada também, essa trap é bem forte, principalmente contra esses decks que a gente vai enfrentar no meta de Flanderize e Eldritch. É um deck que acaba combatendo muita coisa. Ele tem o problema, esses são decks que vocês estão vendo agora, são totalmente for fun. Eu não estou preocupado em falar do preço deles, mas são decks que geralmente vão ser um pouquinho caros, eles só serviriam para vocês brincar nesse evento, mas com certeza são opções divertidas. Inclusive Volcanic, apesar de ser um deck controle, ele é um deck divertido. Ele não é tão agro, mas ele é um deck divertido e que ele te beneficia muito por você ser um bom jogador. Continuando de decks divertidos, esse também é uma das opções mais divertidas que eu acho viáveis, são os Cosmo. Esse é outro deck que não é tão barato, mas cara, eu gostaria muito de ter as cartas de Cosmo aqui, tá? Falar a verdade pra vocês, eu queria muito estar com essas cartas de Cosmo aqui prontas pra jogar com esse evento, porque eu olho e eu penso, cara, deve ser muito divertido jogar com isso aqui nesse evento, tá? É bem viável, o deck não precisa do extra deck, no TCG principalmente quando ele era viável, usava-se basicamente os Sleep Rider para fazer Infinity, mas era muito situacional, as coisas aqui eles são totalmente voltadas ao main deck. Esse é um deck que talvez eu monte no futuro para brincar e tal, me divertir no comecinho dos meses ou depois de pegar D1 e ficar brincando. É um deck bem legal mesmo. Se você já tem, considere se divertir no evento, como eu falei, é um evento para você se divertir, então não deixe de considerar opções que você se divirta com. Se você já tem, cara, vai com ele, se diverte. É um deck forte, tá? Ele não é um deck que ficou fraco, ele tem bons argumentos contra os bons decks do meta e é consideravelmente mais divertido do que jogar de Eldritch e Flanderize. Outras opções que são bem diferentes do usual que eu quis colocar aqui, uma delas é o Lightsworn, que muita gente acha que é impossível de jogar Lightsworn sem extra deck, e não. Lightsworn teve muito tempo no jogo sem nenhuma carta de extra deck para o deck, e hoje em dia eu acho que é o deck que tem muita opção para não depender do extra deck e você jogar. É um deck caro também, como eu falei, não é o que eu estou preocupado para esses decks aqui, são decks mais divertidos. É uma opção muito agressiva. Se você já tem o deck, considere usar, porque provavelmente você vai ficar fazendo muitos duelos, perder vários duelos, porque o deck brinca, é inevitável. Mas vários duelos você vai dar o TK e vai pro próximo, e dá o TK e vai pro próximo, e dá o TK e vai pro próximo. E basicamente é por isso, eu acho que é um bom argumento para esse deck jogar seria esse, o fato de ele ser super rápido e
você poder fazer vários duelos e acabar esse evento, acabar a tortura desse evento mais rápido. E a opção mais diferente que eu coloquei aqui é o deck de Killy forte. Esse não acho um deck caro, eu acho o Scout muito importante para esse deck, para você converter, só que ele é super raro. Tem a opção de você jogar com Towers Turbo, mas o deck em si ele não é tão caro, ele depende muito de outras cartas, que principalmente cartas de draw, então você provavelmente vai querer usar os potes de avareza e potes que você mande cartas do main deck, Duality, Pot of Duality, que apesar de não deixar você fazer o Pêndulo Summon, esse é um deck de pêndulo, né? Eu acho que a melhor opção de pêndulo aqui, Cards of Demise, né? Eu não sei se a Demise tá liberada, deixa eu botar aqui. Pronto, aí tem uma Card of Demise para você usar também. Que esse deck ele é um dos que melhor lidar com a Demise, porque você pode dar pêndulo sumo de todos os monstros no turno anterior, né? Então você pode depois dar a Demise. Esse é um deck que usa bem a Demise, é um deck de pêndulo, mas ele é um deck de pêndulo que não depende de extra, ele usa principalmente as pêndulos summon para fazer Tribute Summon. Então eu acho bom o deck, tá bem mais divertido do que várias opções. É uma opção super diferente para você jogar e se divertir. Então é isso, galera. Acho que eu falei de todos os decks aqui. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se divirtam sempre, esses eventos são para você se divertir. E um abraço.